Então, hoje nós vamos falar sobre animismo. Animismo. O que é isso? O que é pior ou melhor? O que isso tem a ver com a radiestesia? Está na área de radiestesia? Eu vou chegar lá. Então, primeiro eu tenho que explicar, para quem não sabe, o que é animismo, né? Eu vou falar de um modo aqui simples, né, que todos possam compreender, porque existe um significado de animismo meio científico, meio complicado aí, mas se a gente traduzir aí para o popular, a gente chega lá, né? Então vamos assim: animismo é alguma coisa que anima a alma. Para vocês entenderem melhor, isso está muito ligado a centros espíritas, a médiuns incorporadores. Esse termo, incorporar, está errado. Está errado. Não existe a incorporação. Principalmente se a gente for levar para o lado da física, que a física diz que um corpo, né, não pode conter duas formas, né? Mas aí, poxa, peraí, mas o cara, o médium está incorporado, alguém fala por ele, e onde está esse espírito? Está dentro dele? Está onde? Bom, calma. Então é o seguinte, como a física diz que um corpo não pode, né, conter dois elementos, na espiritualidade, na mediunidade também não. Isso que confunde muita gente. Mas aqui está o negócio, não? É assim. Tem gente que estuda, tem gente que não estuda, tem médico que estuda, tem médico que não estuda, tem pai de santo que estuda, tem muito conhecimento bom, conhecimento esotérico. Inclusive, eles já estão na linha do kardecismo, está virando um bandeque, certo? E outros, poxa, coitado, que aquela história, pra que eu vou estudar, pra que eu vou saber? A entidade vem aqui falar tudo, pra que eu vou estudar? Certo? Mas tem um troço pior do que esse, tem, que é o animismo. Então vamos assim, explicar melhor dentro da mediunidade, certo? Já que o animismo é alguma coisa que anima a alma, na espiritualidade seria o quê? Vou falar só de 3 condições, porque também a conversa é longa, e vou focar o tópico direto e bom, né? Então é assim: a entidade, no caso, não incorpora, ela está no seu campo magnético, ela está próximo de você, ela está, na verdade, emitindo ondas de pensamento. Aquilo que ela está pensando, ela emite essa onda e o médium fala. Ela não está dentro da pessoa, ela está no campo do perispírito, próximo de algum campo, pode ser o perispírito, um pouco mais afastado, né, do médium, e pelo pensamento ela está se comunicando, ela está fazendo o papel de incorporação. E dá a sensação da pessoa estar incorporada. Pô, o cara está falando, está fazendo diferente, né? Mas não, é assim a ação. O espírito não está dentro daquela pessoa. Não existe esse tipo de coisa. Nem se ela tiver com o diabo no corpo. É uma expressão popular. Expressão errada também, tá? Ela está sob influência de, né? Então o médium está sob influência, no caso positiva, que é se for entidade boa, né? Porque tem lugares aí, né, o catimbó, por exemplo, que o bicho pega lá dentro. Mas vamos pelo soft aqui, pela mamão com açúcar, para a gente esclarecer isso melhor. Então, o médium, ele está 100% incorporado, com a influência, melhor, né? A influência do espírito? Não está. É muito raro, em poucas vezes está 100%. Sobra sim 10%, 20%. Não está totalmente, porque, como eu falei,
Vou explicar. Agora que entra o animismo aí, para vocês entenderem do que eu estou falando. Se o médium, se o espírito está emitindo ondas de pensamento, ou seja, tem um pensamento da entidade e tem o pensamento do médium. Aí vem a questão do animismo, o quê? O médium, ele está captando as ondas de pensamento da entidade, repete, mas tem hora que ele bota a ideia dele, ele bota o sentimento dele, certo? Às vezes a entidade dá uma pausa, se afasta um pouco por alguma razão, alguma coisa, e ele continua falando da ideia dele, já não é mais a entidade, certo? Por exemplo, a amizade veio, deu o recado dela e foi embora. O médium, para fazer gracinha, ele ficou ali falando, né? Para conquistar ali o consulente, para aparecer, né? Porque tem gente que finge também. Finge. E para fingir, quem tem já pelo menos conviveu ali no centro espírita ali uns 6 meses, 1 ano, já se quiser dá para enganar. Se quiser dá para enganar, tá? Aí, né, animicamente o médium está fingindo que está incorporado. Ou animicamente ele recebe 80% da entidade a mensagem e 20% é dele. É dele. Ele conclui um pensamento, às vezes conclui errado. Às vezes conclui errado. É pior de tudo. Tá? Isso é uma parte do animismo. Outra do animismo, o médium fala e não é a entidade que está falando, não. Não é. Ele está animando aquilo ali porque ele estudou demais, ele está empolgado demais com aquilo ali, tá? Ele está com uma outra emoção que ele não conseguiu captar o guia dele. Aí ele começa a falar. Ele está animando, vamos dizer assim, aquela situação. Às vezes as pessoas pegam assim, pô, caboclo, hoje, a entidade X hoje está diferente, ele falou umas coisas diferentes. Já pegaram isso? Pois é. Né? Outra questão também, a entidade está ali, está falando, né? E o cara está trocando o que a entidade está falando. Porque ela percebeu que às vezes é um conhecido que está ali, né? Às vezes é alguém que ele está ali no terreiro e está de olho, uma mulher ou um homem, se for um médium feminino, né? Tem de tudo, gente. Tem de tudo, né? Uma coisa muito curiosa que acontece muito no animismo é um cidadão, um médium, que é dirigente de uma sessão de desobsessão. Eu já cheguei para ele e falei, cara, olha só, não faça isso. Não dirija uma sessão de desobsessão. Nem seja um médium de desobsessão, porque você vai se dar mal. E por que ele vai se dar mal? Porque ele não tem moral para fazer uma desobsessão. Tipo assim, já falei sobre isso. O cara que está dentro do centro espírita, ele é uma coisa, lá fora é outra. E nesse cidadão, lá fora, ele gosta muito de mulher, mas aceleradamente, acerbadamente, ele gosta de mulher. Ele não pode ver uma mulher, um rabo de saia, que o cara fica doido. As mensagens dele que ele passa pelo zap é só nudez. É só mulherada fazendo a festa. Poxa, eu comparo, né? Peraí, cara. Geralmente o cara que vai, o centro espírita tá fazendo, chegou a um ponto de ser um médium, ele passou por tratamento, ele teve um estudo para chegar a ser um médium, né, responsável. Ele teve mudança na vida dele. Ele deixou de beber, ele deixou de fumar, ele mudou a vida dele para um sentido positivo melhor. Então aquela bagunça toda não pode ser igual. Se ele tá com uma deficiência, né, se alguma coisa ele tá acentuada, é uma obsessão que ele está.
E a nudez, a pornografia, é um espírito obsessor que está em cima do cara. Mas a gente, né? A gente não assume que tem. Não assume. O que é pior ainda, eu fiz uma rastreia para esse cidadão e acusou lá 2 tipos de obsessão. Uma clássica, você pega aí na esquina, pelo pensamento, às vezes ele dá uma falhada aí, né? Pega um irmão ali na esquina. E a outra secular, porque ele era junto com essa entidade, trabalhavam junto em magia negra e faziam muita maldade. E as coisas que estavam acontecendo hoje na vida dele, de ruim, eram em função desse cidadão. Eu falei para ele o que ele tinha de fazer, embora eu não precisava falar que o cara é dirigente de uma sessão de desobsessão. Piada, né? Poxa, mas e aí? Não sei o que deu nele. Ele foi... Já viu um cidadão que é médio, dirigente no centro espírita, da linha Ramatiz ou Kardec, ir num centro de macumba, trabalhar no centro de macumba? Combina isso? São 2 linhas diferentes. Por mais que ele possa dar um segmento, né, num propósito, no mesmo pensamento, vai dar problema. Ele vai se dar mal ou A ou em B. Ainda falei para ele, cara, você não vai conseguir plantar palestra nesse centro de macumba. Não é a linha deles. Vai ter um cara lá que não vai gostar e vai te queimar, cara. O que aconteceu? Foi assaltado. Levaram o carro dele, ameaçaram ele. Não morreu, porque o santo é forte. Não era hora de morrer também. A vida dele tá cheia de problema. Tá cheio de problema. Tá aparecendo uns débitos na conta corrente dele. O pessoal tá jogando empréstimo na conta dele para ele pagar. O cara tá um caos. Aí ele disse para mim que foi lá no Pai Santo, lá no dono do terreiro, fazer uma consultinha lá no jogo de búzios. Não entendi, mas ele tá falando, né? Aí tudo que eu falei para ele deu no búzios. Eu falei, ué, mas a gente se desculpou logo. Olha só, cara, ó, não tava com dúvida de você, não. Eu só fui lá para jogar porque apareceu uma outra coisa. Eu tava lá e era para ajudar a casa. Peraí, ajudar a casa? Como assim? Eu não te cobrei. Você pagou? Foi isso que eu entendi? Você pagou para ouvir a mesma coisa? Eu paguei para ajudar a casa, que a casa vive com isso, vive com aquilo, cheio de despesa. Eu paguei para ajudar a casa. Tá bom, cara, você pagou para ajudar a casa, tudo bem. Mas o Pai do Santo falou tudo a mesma coisa. Porra, beleza, legal. Fico até mais confiante. E por acaso o Pai do Santo disse o que você tinha de fazer? Eu falei pra você o que você tinha de fazer, não falei? Aí ele não tocou sobre esse assunto, a gente não falou sobre isso. Peraí, mas não falou? Ele não falou? Por que ele não falou? Não entendi. Ah, eu também não perguntei. Ah, ele estava esperando a palavra-chave. Ele estava esperando você, né, dar deixa. Que ele cobrou pela consulta para ajudar a casa, né, para ajudar o barracão. Tudo bem. Mas aí você não falou, ele se segurou, né? Ele tava rezando ali, torcendo para você dar mole para ele, né? Aí ele ia te ajudar, ia te ajudar, ia te ajudar, mas ia, baratinho, ia te ajudar aí, né? Enquanto eu fiz de graça, perdi meu tempo, você pagou. Pô, se eu soubesse disso, cara. E ele falou a mesma coisa, eu disse pra você fazer. Você fez, pelo menos você fez o que eu fiz, né? Não, ainda não fiz. Passou uma semana, 2 semanas, né? 1 mês. E ele falava pra mim, ó, aquele negócio que você me falou, eu não fiz não, mas eu vou fazer. Pô, ainda vai fazer? Quer dizer, é incrível, né? É incrível. Aí o cara tem essa obsessão, 2, né? No mínimo 2, que eu vi 2, não quero nem ver mais o resto, que cruz credo, né? Bom, aí o que tem? O cara não fez a desobsessão, embora ele não era para estar obsediado. Porra, qual é a moral? Qual a moral que o cara tem? Entendeu? Qual a moral que o cara tem de chegar para uma entidade? Ô meu irmão, poxa, tu tá perturbando o outro, tu não pode fazer isso não, né? Tu não pode chegar na menina se tiver ela fazer sexo. Tu tá Pô, a entidade vai chegar para ele e vai dizer, meu amigo,
você não tem moral para me doutrinar. Quem é você? Aí o cara que se pensa que é malandro, ele vai chegar para te dar, meu amigo, eu não tô aqui para falar de mim, eu tô aqui para falar de você. Aí fica aquela briga, te dá, não, você não tem moral para falar de mim, cara. Chama alguém de moral para conversar comigo, que você não tem. Você gosta de mulher, você não pode ver um rabo de saia. Quem vier de saia você pega, entendeu? Você só manda porcaria de pornografia pelo zap. Não tá dando mole? Vai fazer uma desobsessão? Vai conseguir fazer a desobsessão? Tá tudo errado, né? Tá tudo errado. E no caso, é aonde entra o animismo. Não, porque olha só, se o médium que está ali fazendo a desobsessão, que está sob a influência do espírito obsessor, né, para ser doutrinado e se afastar, não mais prejudicar a vítima, né, pode também estar com esse animismo. Saber da vida do cara e também complicar o cara, né? Não é verdade? Existem essas duas possibilidades que o cidadão está dando mole. E aí? Né? Eu acho assim. Poxa, para mim falar de certo assunto, eu tenho que ter moral para falar de certo assunto. Para eu fazer um certo trabalho, eu tenho que ter moral para fazer aquele trabalho. Né? É a mesma coisa o cara que trabalha numa firma de cobrança. Firma de cobrança aí, ligar para casa do cara e cobrar o cara. E ele tem dívida também, muita dívida, às vezes mais do que o cara que está ligando. Ele tem moral para isso? Bom, aí a gente separa, né? Porque aí o caso é o que é o trabalho dele, o ganha-pão dele, e as coisas da vida, mas ele pode chegar lá pro cara e arrebentar a boca do balão e falar certas coisas, que o cobrador fala certas coisas de negativo, de ruim, até ofende. Bom, tem gente que separa as coisas, né? Não, é meu trabalho, eu vou fazer, ninguém tem nada a ver com a minha vida, meu trabalho é esse, de cobrar. E o animismo no centro espírita, muitos médios mesmo, a maioria não recebem, no caso, nada. Tem pai de santo que não recebe mais nada. Pai de santo idoso, então, pode parar, que esse já não recebe mais, porque tem seu tempo de desenvolvimento, seu tempo de trabalho com a entidade. Eu já estou cansado de ver isso. O pai de santo lá com 70 anos, 80 anos, menos, vou botar aí 65 para 70 anos, já passou da fase disso, não tem mais isso não. Mente, finge que está recebendo. Eu já vi um fazer isso. Ele até deu um furo numa sessão. Ele conseguiu deixar um furo na sessão, porque eu estava fazendo rachezia numa sala, tô escutando barulho, tô escutando um berro, terminei o que eu estava fazendo, fui ver o que era. O pai de santo idoso lá, que diz que estava incorporado, ele estava chamando a atenção da assistência, sobre o comportamento da assistência. Ele estava nervoso, estava irado. Aí o negócio foi tão delongo que os camonos chegaram perto dele, tentaram acalmar ele, né? E fizeram aquela de botar o santo para subir. Ele deu uma que o santo subiu, mas como ele é idoso, ele esqueceu que o santo já tinha subido e continuou a falar a mesma coisa. Aí o sabichão aí do outro lado aí vai dizer o quê? Pô, cara, mas aí a idade, o cara ali, ele estava incorporado, falou, ele continuou porque captou a mensagem da entidade. Gente, quem quer ser enganado, se enganar, tem um prato cheio aí. Agora, não estou falando também aqui para chegar no centro espírita com o pé à frente e outro atrás. Não é legal, né? Mas dá para saber quando o centro espírita não precisa ser um assíduo, não. Só chegar a primeira vez, segunda vez, só chegar no centro espírita que você vai ver que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa, né? O cara fala alguma coisa que não bate, o cara tenta adivinhar, né? O cara erra, né? Poxa, a outra, um chega, fala assim, teu pai que já desencarnou há 20 anos, ele já está encarnado. Na outra sessão, a outra diz que o cara, seu pai, foi receber a sua mãe quando estava desencarnando ali, na passagem dele, ele foi lá dar uma de socorrista. Não bateu e não bate. No mesmo terreiro, e em outro terreiro também.
acontece isso. Você vai no terreiro e diz, vamos dar um exemplo aqui, seu pai desencarnou e já está encarnado. Você vai em outro terreiro, não sei por cargas d'água, a entidade lá, o médium lá, no caso com animismo, fingindo que ele diz que seu pai resgatou a sua mãe na hora da passagem dela. Aí tu fica assim, pô, caraca, cara, e aí, o que tá acontecendo? É o tal do animismo, né? Porque um médium vai chegar ali e se ele não receber aquela vibração, por alguma razão, de repente ele não está bem, né? Aquele dia está estressado, não se concentrou, está preocupado com alguma coisa, a entidade não vem. Se vem, ele não percebe. Mas como ele tem que dar a sessão dele ali, ó, não resta outro jeito, eu vou dar uma fingida aqui, porque o pessoal não vai saber, não vai nem desconfiar, e eu vou trabalhar aqui e só fica ali, né, marcando toca, e quem não ficar ligado, quem não ligar o desconfiômetro, dança, e dança feio. Aí nós vamos no caso aqui do animismo do radiestesista, né? Então, quem sabe, quem estuda, e para quem não sabe, eu vou dizer o quê? Né? A resposta da radiestesia está dentro do profissional. O pêndulo vai buscar, né, aquela resposta dentro do subconsciente do radiestesista. Aí vem do subconsciente dele, passa pelo braço onde está o pêndulo responde. O animismo, o que anima a alma do radiestesista, pode haver nesse momento? Pode, positivamente. E como assim? Pô, se ele está com a resposta daquilo ali já previamente, de uma pergunta, de um assunto, de um problema, aquele talvez não seria a resposta ideal. E vamos dizer assim, a espiritualidade, se ele for um bom médico, estiver trabalhando bonitinho, na mediunidade, vai no terceiro olho dele, vai animar a alma dele para ver uma outra resposta além de mais precisa. Porque quem for radiestesista sabe, né? Às vezes tá fazendo uma pendulação, ele daqui a pouco ele apagou no sentido assim, ele saiu fora do ar, né? Ele teve uma viagem astral, mas isso é coisa de segundos, tá? 5 segundos, 10 segundos, às vezes não chega a 20 segundos. E quando ele volta, ele sente, opa, aconteceu alguma coisa. Porra, eu falei isso, eu escrevi isso, sabe? Aí, veja bem, positivo, animou, teve um ânimo na alma dele positivo. E ele foi visto positivamente uma situação. Ou ele falou alguma coisa positivamente, animado com uma energia positiva. O contrário também é verdadeiro. Ele pode chegar, tá num dia que não era para fazer radiestesia, né? Mas por causa de ajudar o próximo, sabe, aquela de ajudar o próximo, ele não, hoje eu vou ter que atender, eu não tô legal, mas vou atender, eu não posso dispensar esse cara que eu tô precisando de uma grana aí. Aí ele sofre o tal do animismo, né? Aí ele começa a pendular, ou ele, no caso, pega uma entidade negativa, obsessora, e começa a dar informação errada pro cara. Se esse radiestesista não checar antes de passar essa informação, ver, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui, hoje eu não tô legal, eu não costuma ser assim. Se ele não tiver essa preocupação, esse cuidado, ele vai prejudicar o cliente, certo? Ou então ele pode chegar, se não tiver a influência de um espírito obsessor nessa hora, que a radiestesia é muito perigosa para esse tipo de coisa, perguntas e respostas, somente as perguntas vãs, sem sentido, sem objetivo, você capta uma turma da pesada aí para se divertir, tá? E você pensa que está se dando bem, vai se dar mal pra caramba. Vai que você lá passe uma medicação, que não é comum passar alopática, que alopática é coisa de médico. Se porventura tu passa uma alopatia ali, você é bobeira, pode chegar no balcão ali, automedicação, o cara pede e não vai dar problema. O cara toma e tem uma alergia e morre. Lascou, não lascou, meu irmão? Lascou. Então aí no caso o radiestesista negativamente, ele pode ser o animismo, animado pelas ideias dele, pela convicção dele, ou animado por um espírito obsessor negativo, certo? Então, o que acontece? Na visão dele extrafísica, ele pode ser tapado
negativamente, né? Como ele pode ter a visão extrafísica aberta positivamente para ele ver além, às vezes muito mais do que além, mas isso vai depender do radiestesista, certo? Legal? Tá com dúvida? A gente fala mais sobre isso. Quem quiser pode perguntar, fazer perguntas e respostas. Eu estou aqui para isso mesmo, para esclarecer, elucidar, desmistificar. Ok? Então, pessoal, espero que tenha gostado. Até a próxima palestra, né? Bye, bye.